Você já ouviu falar sobre a teoria da esterogestação e o quanto isso influencia no comportamento do recém-nascido? Olá, eu sou Desirê, eu sou pediatra, sou mãe de 3 filhos e queria falar com vocês um pouquinho sobre o comportamento do recém-nascido hoje, e também sobre a teoria da esterogestação, que faz total diferença para a gente entender esse comportamento. Mas de onde surgiu isso, né? A teoria da evolução das espécies nos mostra duas coisas que aconteceram na evolução da espécie humana e que fizeram total diferença para nós em relação ao tempo de gestação. Então, de acordo com a teoria da evolução, duas coisas tiveram dois grandes marcos que limitaram o nosso tempo da gestação. O primeiro dele foi o bipedalismo, ou seja, a partir do momento em que a gente parou de andar sobre as quatro patas e passou a andar ereto, em pé. E o segundo foi o crescimento cerebral, que aconteceu de acordo com a nossa evolução intelectual. Então, aqui a gente pode ver a diferença entre as bacias, né, aqui do nosso lado direito, a diferença entre a bacia da Lucy, que seria aí um Australopithecus, né, um chimpanzé, que tem essa bacia um pouco mais alongada, o que faz com que tenha possibilidade de uma melhor passagem de um feto maior ali, então poderia ter mais tempo de crescimento. E em relação à nossa bacia do ser humano, né, já que você tem ela um pouco mais estreitada. Além disso, a gente percebe aqui durante a nossa evolução o crescimento cerebral, né, o tanto de evolução intelectual que a gente justificou esse crescimento cerebral. Quando a gente junta essas duas informações, então um crescimento maior do cérebro, fazendo com que o bebê tenha um crânio muito maior, associado a isso, a um estreitamento da bacia, mostra que isso impediria que a gente mantivesse a gestação pelo tempo necessário para a gente ter o desenvolvimento completo do bebê. Então, baseado nessas informações, um antropólogo chamado Ashley Montagu, ele formulou a teoria da esterogestação. Então, o nosso parto ele seria prematuro, para que a gente pudesse parir os nossos filhos, e a gestação, então, iria se completar aqui do lado de fora após o nascimento. Segundo essa teoria antropológica, a gente teria um tempo de esterogestação de mais 9 meses já de vida extrauterina. O Dr. Karp, que era um pediatra americano, ele estudou muito em relação a isso e estuda muito em relação, né, ao comportamento infantil, e ele criou esse termo do quarto trimestre da gestação, limitando a esterogestação aos primeiros 3 meses de vida, que realmente, quando a gente, né, convive, tem filhos e convive diariamente com bebês, a gente percebe que realmente os 3 primeiros meses são os mais difíceis e os que mostram para a gente bem marcante essas questões em relação à necessidade ainda de muito contato, de um apego muito próximo com a mãe. Então, como é o comportamento do recém-nascido, né? O recém-nascido, ele é dependente e indefeso, ele tem necessidades básicas de sobrevivência que ele não é capaz de suprir, ele não tem maturidade intelectual para fazer manhas e jogos, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas meu bebê chora de manha, ele está ficando bardoso, o pessoal gosta muito dessa palavra, vai deixar ele mal acostumado. Isso não existe, tá? O bebê ele não tem uma maturidade para fazer isso. Isso é uma característica do adulto. Então, se o bebê está chorando, é porque realmente ele tem uma necessidade a ser atendida. E ele só pode se comunicar através do choro. Então, o choro é parte do comportamento normal do bebê, do recém-nascido. Ele irá chorar para passar todas as suas necessidades, tanto as coisas que são ruins, desconfortos, fome, frio, dor. Ele vai chorar também para expor os seus sentimentos, a necessidade de carinho, a necessidade de afeto, o medo, a insegurança. Tá? Então, o choro do recém-nascido ele é esperado e é normal dentro desse desenvolvimento. Dentro do útero, o bebê estava sendo alimentado e hidratado o tempo todo através da placenta. Ele estava aquecido, ele não tinha necessidade de manter a sua temperatura corporal, afinal de contas ele estava dentro da mãe, a mãe que fazia esse trabalho por ele. Ele estava o tempo todo limpo, então ele não fazia cocô. Ele estava sempre sob baixa claridade, né, apesar de passar um pouco de luminosidade ali, né,
dizem os estudos, mas basicamente é um ambiente escuro. Ele não é um ambiente silencioso, mas ele tem sons constantes e rítmicos que mostram o funcionamento do nosso corpo, então a circulação das nossas artérias, o nosso batimento cardíaco, o movimento intestinal, o movimento respiratório, não são sons agudos, porque os sons agudos externos, eles são mascarados pelo líquido, né, e pelos tecidos que envolvem o bebê, e ele estava lá abraçado em contato físico constante. Então, ao nascer, o corpo do bebê ele vai ter uma grande mudança, né? Ele vai ter que fazer grande parte dessas funções, mas ele ainda não é capaz de se manter vivo, né? Se você nascer um bebezinho e você deixar ele ali num canto, não fizer nada, ele não vai morrer, não tem como ele sobreviver, apesar de ele respirar agora por conta própria. Então, quando ele nasce, ele vai respirar pela primeira vez, a circulação dele vai mudar, ele vai precisar passar a se alimentar, mas mesmo assim ele não é capaz de fazer essas coisas se ele ficar sozinho. Então ele depende da mãe para sobreviver. E ele vai comunicar todas essas necessidades que ele tem de sobrevivência através do choro. A transição da vida uterina para a vida no mundo exterior, é um momento de grande estresse e insegurança para a criança. Porque além dessas necessidades fisiológicas básicas, existe também o instinto de sobrevivência, que é um instinto arraigado na gente, geneticamente passado pelas gerações, que foi o que proporcionou a espécie humana subsistir e continuar existindo aqui na Terra, que é essa necessidade do contato físico com a mãe. Então, o nosso instinto de sobrevivência faz com que a gente queira o contato direto com a mãe, que a gente esteja do lado dela, justamente porque a gente sabe que ela é a nossa provedora de vida. Então, o choro do bebê recém-nascido, ele vai refletir a profundidade do seu desconforto. Muitas vezes a gente fica pensando e sofrendo com aquilo, eu estou cansada, eu estou com sono, meus peitos estão machucados, mas a gente não pensa no sofrimento que aquele bebê está passando. A gente até entende que o choro é um sofrimento, mas a gente deixa de conseguir pensar nesse momento, até por conta do puerpério e tudo, no quão desconfortável está sendo para o bebê. Se para a gente que desejou, que quis, curtiu toda aquela gravidez e é racional, entende que tudo isso vai ser um processo, você imagina para o bebê que não tem nenhum desse conhecimento e maturidade intelectual e emocional para entender. Então, o choro do bebê, ele realmente reflete um desconforto. E por isso que ele deve sempre ser atendido. E a maior necessidade que o bebezinho tem na cidade é necessidade de contato. Então, quando ele está em contato com a mãe, inclusive isso é uma das recomendações, né, de fazer assim que o bebê nasce, é o bebê entrar em contato pele a pele com a mãe. Isso faz com que ele regule melhor a sua temperatura corporal, ele tem controle dos batimentos cardíacos melhor, ele regula melhor o seu ciclo de sono e vigília, além de o seio materno, né, e o contato com o colo da mãe ser o seu alimento constante. Então, o que eu quis trazer aí nessa aula, além de falar um pouco da teoria, era mostrar para vocês que a gente tem como colocar essa teoria em prática e ela vai nos ajudar a ter um puerpério e esses primeiros meses muito mais tranquilos, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa oferecer para a criança é o movimento. A ideia é manter o contato constante com a mãe, mas também em movimento. Então, quando a gente sugere o uso do sling, né, que está aí visto aí na foto, além do bebê estar em contato com a mãe, ele está em contato com a mãe o tempo todo, novamente. Ele está escutando o seu batimento cardíaco, ele tem a possibilidade de se alimentar e, além disso, a mãe oferece um movimento conforme ela se mexe, né? Essa frase do Frédéric Le Boyer, que é um ginecologista obstetra francês, que é o pai aí da humanização dos nascimentos, né? Ele tem essa frase, ela é uma frase que fala muito sobre isso, né, claramente. Então ele dizia assim, que a vida era tão rica no útero, rica em sons e barulhos, mas a maior parte era movimento contínuo. Quando a mãe senta, levanta, caminha e vira o corpo, movimento, movimento, movimento. Então o bebê precisa do colo, o bebê precisa sentir esse balanço. Ele passou 9 meses sendo gerado dentro de você, sentindo e sendo balançado, e sendo embalado, e sendo carregado. Então o bebê tem essa necessidade, ele vai levar um tempo até ele se acostumar a não ser embalado.
Então a gente precisa ter paciência, dar bastante colo para o bebê nessa fase, que é uma das coisas que vai mudar para a gente a chave em relação à melhora do comportamento do recém-nascido. Outra coisa é a alimentação permanente, por isso que é orientado fazer a livre demanda. O bebê, quando nasce, ele tem uma capacidade gástrica minúscula, pequenininha, 3 ml, talvez, 5 ml, né? A gente tem aí, na internet, a gente acha facilmente algumas imagens que mostram, assim, tempo a tempo, qual o tamanho. Então, a gente precisa entender que é pequeno. O bebê não digeria nada dentro da barriga da mãe, ele era o tempo todo alimentado, então ele tem essa necessidade de estar o tempo todo recebendo líquido e alimento, e ele vai fazer isso sugando o seio materno. Então ele vai mamar muitas vezes ao longo do dia, por muito tempo, porque ele ainda é muito imaturo, ele não tem potência de sucção, então ele começa a mamar, move uma musculatura enorme para fazer a amamentação, ele cansa, ele dorme, daqui a pouco ele acorda, ele mama mais um pouquinho, ele cansa de novo, ele dorme, daqui a pouco ele mama um pouquinho. Isso é normal e a gente deve manter isso, livre demanda. Quanto mais o bebê suga o peito, mais a gente produz leite. Tá? Essa é a principal estímulo. As mães às vezes querem tomar um remédio milagroso, querem fazer alguma alimentação mágica, mas isso não existe. A amamentação ela é feita com a sucção do bebê. O bebê precisa sugar e esvaziar a mama para o nosso corpo entender que ele precisa produzir mais leite. Quanto mais o bebê mama, mais a produção do leite e mais calmo o bebê fica, porque ele mama, o leite sai com facilidade, ele fica alimentado e fica muito mais tranquilo. Então, a livre demanda faz parte de um dos passos aí para a gente tentar manter a calma e a melhora do comportamento do bebê dentro da teoria da esterogestação. O sono adequado. Claro, o bebê ele tem uma necessidade de sono completamente diferente da nossa. Por mais que a gente saiba que os bebês dormem muito, 18 a 20 horas, mas a impressão que a gente tem é que eles não dormem, porque o ciclo de sono deles é muito diferente. Então, eles fazem pequenos ciclos de sono ao longo do dia e da noite. Eles são contínuos, não existe isso do sono noturno ou do sono diurno no começo, tá? Então, o ideal é a gente tentar manter um ambiente tranquilo e, de preferência, perto dos pais. O bebê se sente muito mais seguro e você vai perceber que se o bebê dorme com você ou próximo a você, ele dorme por um tempo mais prolongado, justamente porque ele vai se sentir seguro e ele consegue dormir, ou mesmo que ele faça um pequeno despertar entre um ciclo de sono e outro, ele volta a dormir porque ele está num ambiente seguro. Sons e ruídos. Então, no útero, como eu já falei, ele era um ambiente barulhento, não é um ambiente silencioso, mas é um tipo de barulho específico. Então, eram sons repetitivos e rítmicos. A gente pode usar esses sons usando os sons brancos, né? Para fazer a criança ficar mais calma, sons de no ouvidinho da criança, rítmicos e mantendo um bom tom, porque isso passa aquela sensação de segurança que ele tinha dentro do útero materno. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu gosto muito dessa teoria. Eu não conhecia ela quando eu tive o Davi, aí meu vizinho mais velho, e com certeza ela fez grande diferença no puerpério que eu tive com ele e no que eu tive com os outros dois. Um beijo a todos e até mais.